Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, a Universidade Paulista, com o Colégio Objetivo, pela TV, no CNU, canal universitário, e também nas redes sociais. Certo, Malu? Isso mesmo, Silvia Vinhas. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br, no Facebook pelo Colégio e Curso Objetivo e pela TV no CNU, Canal Universitário de São Paulo, o canal 10 da Vivo e o 11 da NET. Bom, e o Objetivo foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor curso pré-vestibular, segundo pesquisa do Datafolha, Malu. Isso significa, Silvia, que quando o assunto é vestibular, o Objetivo é o primeiro lugar na lembrança dos paulistanos. E não para por aí, não. O Colégio Objetivo Integrado conquistou o primeiro lugar no IDEB e ocupa, pelo 8º ano, o primeiro lugar no ranking do Enem em todo o Brasil. E falando nisso, a reta final de preparação para a Maratona do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está chegando ao fim. Nos próximos 2 domingos, dia 4 e 11 de novembro, 5.500.000 candidatos vão encarar provas que podem ser decisivas para garantir o ingresso em uma universidade pública. Porque a nota do Enem é possível, com essa nota, é possível concorrer a vagas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, coordenado pelo Ministério da Educação, o MEC. A sugestão agora é manter o equilíbrio e também saber as regras do exame para não correr o risco de infringi-las. No primeiro dia de provas, 4 de novembro, a aplicação será de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, Ciências Humanas e suas tecnologias. No segundo e último dia, 11 de novembro, será a aplicação das provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. Vale ressaltar que o primeiro domingo de provas coincide com o início do horário de verão e a abertura dos portões está programada para as 12 horas, horário de Brasília. O fechamento dos portões para o início das provas será às 13 horas, horário de Brasília. Então, a prova será entre 1h30 e 19 horas. Mas acho que não vai ter problema não, né, Malu? Nada. Outra dica importante, Silvia, é separar o documento que vai usar com antecedência. Vale lembrar que a carteira de estudantes não é aceita, atenção. Assim como as cópias de documentos, cópias também não serão aceitas. O edital do Enem informa que gabaritos e redação só devem ser transcritos com caneta de tinta preta e fabricada em material transparente. Muita atenção. É importante também, Malu, você que está acompanhando a gente, visite e conheça o prédio, o local onde você vai fazer o exame. O candidato, por exemplo, vai saber se as aulas têm ventilador ou ar-condicionado, às vezes nenhum dos dois. Então tem que ir preparado, né, Malu? Atenção para tudo, né? Ô, Silvia, e uma boa informação é decidir a roupa que vai usar no dia, que deve ser a mais confortável possível. E nada de incrementar o visual aí com boné ou chapéu. Aliás, é proibido qualquer acessório que cubra o cabelo ou as orelhas. Bom, essas e outras dicas a gente vai dar hoje aqui. Depois do intervalo, nós vamos conversar com os nossos especialistas no primeiro dia do Enem, ok? Fique ligado, afinal, o nosso compromisso é com a educação. Até já. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. O programa especial do Enem está no ar com informações sobre o primeiro dia de prova, que acontece no próximo domingo, dia 4 de novembro. O primeiro dia abrange as áreas de conhecimento, redação, áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Redação, área de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Apresentando aqui os nossos mestres, o professor Dutra, que é professor de português do Objetivo. Obrigada, Dutra, mais uma vez. De nada. Olá, pessoal. Agradeço também a professora de inglês,
Maria Cristina, tudo bem, Maria Cristina? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A professora de Geografia, Vera Lúcia, tudo bem, Vera? Obrigada mais uma vez. Sempre às ordens. Olá, pessoal. Aqui é o professor Daili, que é professor de História. Daili, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, começando aí com os últimos toques, retoques para o exame. Começando com você, Daili. O que faz o aluno agora na reta final? Agora precisa começar a se acalmar, né? Eu até falei na abertura, um equilíbrio, né? Calma agora. Hoje, inclusive, eu estava falando com um aluno e ele me dizendo, né? Ele tem um problema de saúde muito grave e, por causa da ansiedade que gera a prova, ele diz, olha, está agravando a situação. Até veio conversar comigo, uma doença parecida com a que eu tenho, e ele fala assim, olha, está complicado para mim segurar essa ansiedade. Então, é a hora de você parar, tentar ficar calmo, a família precisa entender, precisa ajudar o aluno, né, para que não fique um negócio muito tenso, porque senão daqui a pouco eles não aguentam, né? É uma pressão muito grande, tem gente que está fazendo isso há mais de um ano, né? Então, agora é a hora de começar a tentar baixar a adrenalina para deixar a coisa se concentrar para o dia. Porque, Daili, a gente está... Hoje é dia 1º, quer dizer, já é no final de semana. Sim. Nesse final de semana, no meio do feriado, é melhor descansar ou é melhor dar uma repassada em alguma coisa para conter essa ansiedade? Alguns alunos, eles, até por causa da ansiedade, porque como é que você controla isso? Você vai tomar uma droga, vai ficar dopado? Como eu já vi aluno que chegou na prova tentando se acalmar, tomou tanto medicamento que chegou lá, o cara dormiu. Com não certeza. conseguiu. Né? E fora aquelas fórmulas malucas, né? Não, come bastante alface, faz não sei o quê, faz não sei o que lá, e isso às vezes é um problema, né? Então, ela veio assim, mas olha, eu já estou há bastante tempo, e o que eu faço? Eu falei, olha, dá uma revisada, né? Mas assim, sem trauma. Porque o grande mal deles é que, quando eles vão dar uma revisada, aí ele começa a rever o conteúdo e fala assim, meu Deus, isso eu não lembro. Pronto, ele acaba bloqueando. O emocional não é tudo, mas é 100%, né? Então, tem que tomar cuidado com o emocional. É uma coisa difícil. Então, é hora da família se apoiar. Eu falo, Vera já viu eu falando isso, olha, é hora de um abraço, descarregar energia, né? Diz que é uma coisa tão intensa quando uma pessoa abraça a outra, né? É hora da família estar junto, abraçar, sem ficar cobrando, né? E fora aqueles negócios que às vezes dizem assim, não, mas a gente não está cobrando, mas o menino se sente cobrado, a menina cobra, né? se sente, né? É alta pressão, né? É muito grande, né? Porque ele tem que mostrar resultado, né? Pegando um gancho aí que o Daili estava falando, a prova do Enem de português são 40 testes e a redação. Tudo que você tinha que aprender, você já aprendeu durante a sua vida escolar, o seu repertório cultural. Então, ela vai pedir, basicamente, na área de português, interpretação de texto. E na área de redação, você vai ter que fazer um texto argumentativo em cima de uma proposta filosófica, histórica, social, cultural. E você vai pegar essa proposta e usar o seu repertório cultural. Agora, como falou Daili, se você estiver muito tenso, tudo que você aprendeu, tudo que você tinha que aprender, você já aprendeu. Você pode fazer como um atleta, que quando vai para uma final, ele faz um relaxamento muscular, um treinamento tático, né? Então, um exercício mais calmo. Exato. Então, uma das competências é a linguagem da arte, né? A arte como expressão estética e cultural. Pode ir ao MASP aí no sábado, fazer um passeio, ver os quadros. Completamente diferente. Sai de casa. Vai ver os quadros do MASP, pega lá um audioguia. Assistir um filme, escutar uma música. Vai cair alguma coisa, mas sem tensão. Quer dar uma revisada nas regras de acentuação, porque uma das competências do Enem é linguagem formal. Como é que você vai tirar 200 numa linguagem formal se você está meio esquecido nas regras de acentuação, concordância, ortografia, regência, mas nada tenso, é apenas um relaxamento muscular para o grande jogo, fazendo essa metáfora bem banal. É muito difícil para eles, né? Esse equilíbrio, né? É muito puxado. Olha, é autopressão, né? A gente tem dó, na verdade, de olhar, né?
Você vê que é uma ansiedade maluca, porque por mais que a gente fale nisso, não assiste um filme. Não, é que se ele citou aquele filme aqui, pode cair alguma coisa, e aí ele Tudo fica tá preocupado. ligado, né? Para eles é assim, então é uma questão de equilíbrio. Mas eu acho que o apoio familiar nessa hora é muito importante, muito importante. E a interpretação de texto depende também de uma leitura adequada. Se você estiver tenso, o texto vai mexer, o texto vai, enfim, ele vai ter uma carga nervosa que afeta uma leitura, vamos dizer, equilibrada. Então, a tensão sempre você ganha um plus que acaba deformando a leitura. Depois você fala, puxa vida, como é que eu não vi isso? Você não viu? Não porque você não sabia. Né? Você não viu porque a sua atenção estava tão elevada que você extrapolou algo na sua frente, mas você não percebeu. Como a gente está muito tenso, passa às vezes para um amigo e nem olha, mas não vê, né? E Dutra, além de tudo isso que vocês estão falando, nos dias que antecede realmente o Enem, é fundamental dormir bem. O ser humano cansado, ele não pensa. Mas está ansioso, então, como é que faz para dormir? Tem que dormir. Como? Tem que dormir. Toma Nem aquele que seja chá, por uma muleta e toma tal, aquele de chá, algum toma aquele calmante. suco de maracujá. Faz alguma coisa que dá fica lazer, né? lendo, Não pode fica ser assistindo exagerado. um filme, É, fica assistindo um verdade. filme, daí se adormece, porque você está cansado. Eles estão cansados nesse período. Muito. Então, eles têm que dormir. E a Uma família maratona tem de um que ano, entender. né? Vera, qual é o conselho que você dá para os seus alunos para conter a ansiedade? Eu vou falar, é muito fácil a gente chegar e falar, tem que dormir. Mas, como é que veja, faz? veja. Tá no final de semana, não dá nem para curtir o final de Veja, semana. Não, dá para ele saber que ele tá realmente cansado nessa época, então ele não tem que ficar estudando, ele não tem que ficar mais pegando livros, acabou. Acabou, Ele não já tem teve a que pegar vida livro, essa é uma escolar. dica importante. Exatamente. Quanto mais ele fica olhando ali, ele vai ficando mais ansioso. Então não pode. Isso. Ele tem que ler um livro que ele goste, ele tem que assistir um filme que ele goste. Faça uma coisa prazerosa. A sugestão do Dutra. Então, você tem perto, dá para você visitar um museu, uma coisa que você goste. Eu gosto de andar, vou andar na praça em frente à minha casa, não vou fazer nada que cause grande cansaço, sabe? Passear com o cachorro. Então, passear com o cachorro, coisas assim que realmente você tenha prazer de estudar ali, mas que te deixe mais relaxado. E você consegue isso. Agora, o que não pode é ficar achando que precisa saber mais matéria, porque o Enem não é feito essencialmente só de matéria. Isso. O Enem é feito de você saber ler bem os textos que ele está falando, as questões, a proposta do Enem, o que ele quer naquela questão. E se você não souber ler bem, tá? Você já erra. Então não adianta você ter conteúdo, nada de decorebas. O Enem não é feito de decorebas, é feito de raciocínio, de conclusões, de lógica, tá? Então, cada tipo de questão traz um tipo de informação que não é decoreba, é uma coisa que você está raciocinando ali, que você está pensando, que você está concluindo. Então, o mais importante é você estar descansado. Tá? E segunda coisa, eu diria, no dia do Enem, você não fica com essa psicose, eu vou ler a redação, depois eu vou para as questões. Não, você tem que ser disciplinado. Primeiro eu faço as questões, tá? Depois eu vou me preocupar com a redação, porque a grande maioria das federais, dos vestibulares que vão usar Enem, usam a parte de testes. A nota da redação entra para alguns concursos, para alguns vestibulares, mas não a maioria. Então, eu preciso muito mais. Então, se eu leio, porque nesse primeiro dia tem redação. Se eu leio o tema, daí fica a minha cabeça pensando, já começa a ficar tenso. Ai, não gostei do tema. Sabe? Não faça isso. Nossa, Vera, mas faça isso, não faça isso. Tem que ser. Mas a criança tem que ser. Muita gente, olha, eu estava pesquisando assim, alguns que começa sites, com redação. fala para começar com redação. Você já viu o número de alunos que ficam tensos com a redação? Não o sei. número de alunos que ficam nervosos ver o tema? O ano passado, em relação ao tema, começaram a bloquear e não conseguiram mais pensar nada. A vantagem de começar pelo teste, inclusive, que você pode, somando o que eles estão falando, até vocabulário, repertório. Ajuda na leitura, você vai lembrando de palavras que você pode montar depois a redação. E porque depois a redação do Enem, é natural que quem, por exemplo, dê aula de redação, fala, não, primeiro faz a redação. Mas agora veja no final. Vale mais, entendeu? Não vale nada mais. Não vale nada mais. Para onde ela vale mais? Não sei, não é mais importante dessa... Não. Vale, sentido por de exemplo, pontuação? Não. Em termos de pontuação, testes. às vezes confundem uma FUVEST, por exemplo, uma Unicamp, com o Enem. O Enem, os testes são primordiais.
Ah, então tudo bem. Agora, E são longos, né? Desculpa, o E Dutra, mas mesmo lembrando, porque o são Dutra pode agora pesados. explicar com calma, a própria redação, ela depois tem todos os trechos que eles fornecem para o aluno, que dão ideias para o aluno, que ele vai ter tempo de olhar isso. E o primeiro dia tem 1 hora a mais, então 1 hora que dará tempo de ele fazer a redação. Então ele não tem que ter essa psicose, porque alguns falam, já olha lá e depois você vai pensando, como pensando se eu tenho que ler aqueles textos? Concentração é fundamental. Na Por isso, redação, se eu descanso. tenho. Que isso? Quem dá esse conselho é um absurdo. Porque eu tenho que ler aquele texto com atenção e ver o que eu vou concluir daquele texto. E se aquele texto serve para 2 questões, opa, tá? Em geografia, em geral, cada texto é uma questão. Cada mapa, cada charge é uma questão, né? Mas vai que sejam 2 questões. Como que eu vou ficar concentrado naquilo? Então, eu tenho que estar concentrado. tempo, Tem né? que estar descansado. Como o Daili disse, a família não tem que ficar falando, será que você vai conseguir? Não tem esse será. Parabéns, boa sorte. Nossa, será que Deus tem te- família que sabe? faz isso? Será que você vai conseguir? É, muitas, Cristina. Tem. A gente encontra muito disso aqui com eles, conversando. Ô, Cristina, ó, você percebeu, Cristina, eu sei que você é uma pessoa extremamente educada, mas aqui a coisa, se você não negócio tá entrar, fervendo. se você não entrar, você não vai falar. Qual é o conselho Eu que acho- você eu dá? acho que é assim, eu acho que o aluno tem que ter tranquilidade de que, na verdade, pelo menos em relação à língua inglesa, o que ele vai encontrar no Enem é extremamente mais fácil do que a gente tem aqui no Objetivo. Nós sempre trabalhamos, e eu já comentei com vocês, a gente sempre trabalha com textos de nível muito alto, textos extremamente complexos, e no Enem os textos são mais simples, são mais curtos, então vai ser muito simples para o aluno do Objetivo ir bem na prova do Enem. Então, acho que essa tranquilidade que ele tem é exatamente isso, quer dizer, eu sei muito mais do que vão me impedir. Mas no final de semana ele pega um Inclusive, jornal, ele pega um negócio... Eu acho que é assim, por exemplo, em relação ao inglês, a internet é um mundo, né? Então, quero ler alguma coisa sobre aquecimento global, por que não ler em inglês? Não vou entender tudo, Boa. vai, porque você já tem conhecimento. Eu acho que Já quando vai você lê treinando. sobre alguma coisa que você já tem noção, é muito mais fácil. Entendeu? Então, eu vou ler alguma coisa sobre geografia, eu vou ler sobre alguma coisa... Existe, né? Sim. Pode pegar o teu inglês, pegar... Tá, na Ultra, na moda, tem saído muito no noticiário, né? Então, vamos ler Brexit. Sim. Em inglês e aplicar na geografia Por que também. não? Eu vou ler uma letra de música. Sabe? Quer dizer, eu me distraio, porque eu estou ouvindo a música, eu vou cantar, não sei o quê, mas eu vou prestar atenção ao vocabulário. Mas você acha que nesse final de semana que antecede, é para fazer isso ou também Não, você eu está acho com eles que é para esquecer? Sim, não, mas eu acho que você faz isso de uma maneira lúdica, entendeu? Não é um estudo, você não está estudando regrinha gramatical ou vocabulário. Se você vai ler, por exemplo, eles aconselharam a ler um livro, alguma coisa, por que não ler em inglês? Entendeu? Porque aí você já pega um assunto, o Brexit... Sim, você pega alguma coisa que você já entende e procura ler em inglês. Você lê uma chargezinha, tem tanta charge na internet, tem tanta letra de música que eles amam a música. E aí já relaxa e já Então, aprende. Você caiu várias relaxa, vezes, não? você Letra canta, de você música. pega Beatles, por exemplo, que é um inglês mais formal, quer dizer, eu falo formal, o pessoal fala, como formal? Em relação às músicas mais modernas, que é um vocabulário mais identificado com o que a gente vê em sala de aula. Então, eu acho que eles vão ficar muito tranquilos com a prova de inglês. Ô, Dutra, eu queria que você voltasse no tema da redação, que a Vera puxou aqui, e eu queria que você voltasse nesse assunto. Bom, eu vou pensar um pouco igual e diferente. Eu acho que cada aluno tem o seu ritmo, o seu treino. Então, por exemplo, se você demorar a redação 1 hora, que eu acho que é um tempo mínimo, eu fiz uma conta aí, você tem que fazer mais ou menos 20 testes por hora, mais ou menos 3 minutos para cada Que é o teste. normal, 3 minutos. 3 que é o que minutos para 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 cada teste. Alguns são mais fáceis, uns textos mais longos, às vezes complexos, uns textos mais fáceis e textos curtos. Enfim, há uma variação muito grande. Então, a gente sempre dá dica para eles. Olha, pessoal, concentre-se nas questões. Os textos, às vezes, são difíceis.
Até para a gente, como professor, a gente às vezes se bate, né, em alguns textos que são mais pesados para eles, né? Mas não são todos, então Não, aquele ele então, pode ler. é nessa hora que ele precisa aprender a esse ritmo. Começou a complicar, não fica nervoso, eu não tenho capacidade. Não, salte. Mas tem que marcar. Assinala. Isso. Assinala. Assinala que não Porque fez. senão Porque depois ele pode esquecer que não... Não, que aquela... e aí, quando chega no final, ele fica desesperado e às vezes até para passar o gabarito ele pula aquilo ali. E não pode, tem que tomar cuidado. Por isso, assinalar é muito importante. Olha, uma das dicas que eu tenho dado aqui no simulado, Daili, é não só que eles assinalem, tá? Assinalem as que eles estão pulando, como também, a hora que você acabou o tempo. Então, eu tenho 1 hora lá para redação, deixo aquela 1 hora para redação, mas eu tenho que passar as letrinhas. Então, a hora que eu tenho que passar as letrinhas, eu não vou tentar de novo fazer todas. Porque esse é um dos maiores erros do estudante. Grande verdade. Ele volta e ele começa a primeira, será que é essa? Aí será ele que é fica- essa? dúvida. E aí a segunda leitura, na maioria das vezes, a gente brinca com isso em sala de aula e eles mostram. Aí eu achei que estava muito fácil, eu fui ler de novo para ver se tinha uma pegadinha. Isto. Ele não confia na habilidade dele, na capacidade dele, que ele treinou o ano inteiro. Procura pelo em ovo, né? Isso. Na Procura maioria das pelo em vezes, ovo. Não quando pode. você volta para aquela questão, você erra. Você erra. Porque é um negócio de Estatisticamente feeling. é absurdo feeling. o número. É? Sabe, você sentiu que aquela lá é a resposta certa? Porque ele teve Não preparação, volte. ele estudou. Você vai voltar, você vai errar. Comprovado. Isso é comprovado. Nós já fizemos isso aqui na escola. E eu falo para os alunos, façam isso no simulado. Tá? Tenta mudar para depois você, a hora aquela que você vai mudar, marca que você tinha originalmente, você vai ver como você erra. E eles já perceberam. Gente, estatisticamente então, é absurdo quando eles erram. No simulado vocês sentiram isso? Simulado que vocês Sempre. fizeram? Eles, nós Todo ano, o tempo todo a gente vê isso. Sempre. E a gente sempre fica chamando a atenção. Cuidado com repassar aquilo que você já fez. Tenho certeza, fiz tchau. Acabou. Ai, mas e se não Vou tivesse só na certeza, não dá para dar uma repassada? Tem. O problema é a nas angústia e a ansiedade. assinaladas, e que você assinalou. Você não teve Então, certeza tem nessa? dúvida, Assinala. Só, Faz uma Só bola veja, são grande lá em muitos. volta do número para saber que aquela São lá... 90 testes. É brincadeira. Então, Gente, é vocês insano. calcularam 3 minutos para cada teste, é isso? se Aí for os uma- alunos já estão treinados. Ninguém vai cronometrar, né? Ele já tem prática de fazer. É quase Tem que alguns você intuitivo. fazem, Geralmente, Não, e há quem toma questões- conta, ele coloca o tempo que passa. Tem que ser mais ou menos 20 por hora, aproximadamente. Não, e há questões que você resolve em 1 segundo. Sem dúvida. Entendeu? Tem algumas E que questão que você olha ali, pelo menos algumas em inglês, você olhou ali, se você não responder em 1 segundo, 2 segundos, você não vai responder mais. Porque aí começa a ficar preocupado com o detalhe daquela frase. Sabe, na primeira leitura, Não tem a lugar pra leitura ela já detalhes. te encaminha para a resposta. Aí ele fala assim, não, mas está fácil demais. eu acho que não Eu é acho que aquilo. você sabe, querido. Você marcou Tá aquela... fácil porque você sabe. Exatamente. E é por isso que eu digo que essa tranquilidade tá, olha, confia no que você sabe. Você pega, Quantas às e quantas vezes vezes- a gente fala isso em sala de Você aula, pega, né? às vezes, um texto em inglês que já caiu alguma coisa parecida, tipo assim... Ontem, sexta-feira, recebi não sei o quê, e depois da manhã... Gente, depois da manhã é domingo. Se ontem foi sexta-feira, né? Quer dizer, hoje é sexta-feira, daqui a 2 dias vai ser domingo. Gente, é óbvio. Se hoje é sexta-feira, daqui a 2 dias vai ser domingo. Daí o cara fica pensando, gente, mas não é possível. O cara não vai fazer uma questão tão fácil assim. Então, eles começam a procurar... E se ele estiver pensando e se ele que- estiver achando que... E se ele não achar sei o que... E se o examinador tiver que Este nessa é o hora grande querendo... problema. Não pode. Sabe? Porque existem Não questões no Enem que são muito básicas. Muito básicas. Por isso Do mesmo jeito tem, né, que há algumas Cristina? questões mais Fácil, difíceis. médio, difícil. Mas tem algumas que são... E o aluno, às vezes, se pega na questão mais fácil. Porque ele fica procurando, fala, não é possível, isso aqui está muito simples. Eu digo para eles o tempo todo, olha, vocês não têm noção o volume de informação que vocês têm acesso durante o ano. Sim. É muita Muito. coisa. E vai ficando, né, gente? Não, e Vai eles entrando. têm capacidade. Eu falo isso para eles. Eu falei, olha, eu não estou aqui procurando ibope, nada. Vocês têm que acreditar que vocês sabem. Vocês têm que acreditar que vocês estudaram. Lógico. Porque não pode ficar lá nessa hora, né? Você pega- Ai, mas não sei. Você pega, por exemplo, Poxa. você pega um texto, por exemplo, do Enem, de língua inglesa. Então, você tem um texto que é relativamente curto, e daí você tem
uma questão só para cada texto. Nós trabalhamos aqui com textos assim que pegam uma coluna e meia, no mínimo, e textos tirados de publicações que são muito difíceis em inglês. E eles resolvem, e, na verdade, a gente tem um texto com 5, 6 testes sobre o mesmo texto. Quer dizer, o Enem é infinitamente mais fácil, eu digo, na língua inglesa, do que se fazer um simulado aqui no Objetivo. Então, se ele já lidou com o mais difícil... Gente, as PGBs essa é a que eles ideia. fazem aqui são muito mais difíceis do que eles vão encontrar Raríssimas no Enem. são Esse as capricho, questões né? que eles conversam com a gente, dizendo assim, o professor disse eu não lembrava nada. Daí isso não existe. É a coisa mais rara do mundo, e às vezes é pontual, é uma ou outra questão que foge. Sei. Caso contrário, não tem como. E mesmo assim, ele não lembrava nada, a gente fala para eles, então, mas você ficou preocupado porque você não lembrava nada. E a imagem te fornecia a pista. Aí quando você interpreta, ele fala, poxa, não tinha visto isso. Na verdade, é mais interpretação, né? Português é uma prova que tem 40 testes, todos são relacionados a uma interpretação. Há textos mais densos, alternativas mais assim elaboradas, mas como a Cristina falou, há questões assim que são quase imediatas. Por exemplo, eu lembro uma questão do Enem do ano passado, que tinha um ícone, né, de um homenzinho, e em volta dele havia todas as vontades do consumidor offline, né, o consumidor que compra via internet. Então ele quer um feedback, ele quer explicações e tal. Então estava escrito embaixo, o novo consumidor social. Então era um ícone da compra offline, né? Então o texto por si só falava, a imagem falava, quer dizer, você tem umas 3, 4 questões, não vou dizer todas, que são muito imediatas. Isso. Agora tem textos do Machado de Assis, tem textos mais elaborados, com alternativas mais elaboradas. Então eles fazem, como a Vera também falou, a Cris, questões que são equilibradas. Textos assim, com uma linguagem mais fácil, um ícone, e textos mais elaborados. Então, o cansaço ele vai vir. Por isso que quando você revê, você já está com outra mentalidade, você já está assim, meio cansado. Então, aí você começa a ver outras coisas. Às vezes há algumas o cansaço, né, Dutra, ao chegar no final da prova e ter que voltar. Então, ele já está cansado. 5 horas e meia. É exaustivo. Tenso, muitos alunos são tensos, outros são mais tranquilos, mas tem aluno que é tenso. Então, rever cada questão não dá tempo. A prova não é feita para isso. Tá? É você fazendo uma, e na sequência, né? Faz uma aqui, outra lá, porque antigamente, lembra, eles falavam, não, então começa por história, começa por inglês, não é Isso assim. não tem como. Vai uma por uma, com calma, vai fazendo, tá? Então não pode isso ficar escolhendo, tá? Vamos lá, vamos na sequência e Eles acabou. até reclamaram que esse novo formato, com as ciências humanas, suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ficou muito pesado porque tem mais texto. Então, assim, imagina, eles acham que a prova tem mais textos. E aí imagina você ficar nessa hora querendo discutir esse tipo de coisa, porque eles começam a achar. Não, e aí então, não, querido, leu a questão, próxima, vai assim. São 40 textos, 40 testes em português. E ao contrário, viu, Daili, eles têm que saber que eles estão dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma área de humanas. Sim. Então, o que ele faz de geografia, ele tem uma boa leitura em português. Sem dúvida. Se ele lê E bem em vice-versa. português, se ele percebe, porque às vezes o aluno, ele lê ali, terremoto, então ele já vai direto nas alternativas, ele não lê a proposta do texto. Ele não Comando lê. é sempre importantíssimo. Tem que ler. O comando tem que ser lido. É o E é que português define isso. a resposta. Isso é português, é a nossa Em língua. português, é muito importante, pelo menos, o final do enunciado. Você pega um texto, por exemplo, de música popular. Noel Rosa fez uma letra chamada Não Tem Tradução. Aí ele poderia perguntar do samba, ele fala, Noel Rosa é um grande sambista e tal, mas no comando, no final do enunciado, ele fala sobre o emprego das variantes da língua portuguesa. Então ele podia falar que é um samba dos anos 30, beleza, ele podia falar que é o samba urbano, tudo isso está correto. Mas no final do enunciado, aí que você tem que ficar muito atento. É que tem a questão porque ele mesmo, pode pôr né? até a alternativa adequada ao texto, que o texto é um polígono de sentidos. Aí ele põe assim,
Notando o emprego dos registros da língua portuguesa, você percebe. Eu estou mudando um pouco, ele pediu a língua falada no Brasil, ele pediu a variante da língua portuguesa, mas o não tem tradução é um registro típico do Brasil, não é um registro do português europeu. Então, ele afunilou aí. Então, o final do enunciado é daí que você tira a resposta, porque o texto é um polígono de sentido. Ele puxa um sentido aqui, outro sentido ali, que estava no texto, mas não foi o funil que ele pôs. Então, você tem que ver aquele E eles se encaixe perdem, às final. vezes, nesses detalhes do texto, sem olhar essa convergência aí, né, para onde está levando o texto, e ele se perde. Aí ele fala, não, mas lá na primeira e na segunda linha eu ouvi falando sobre isso. Então, mas não é aquele ali a coisa principal. Ele tem que procurar... Ele dirigiu por Portanto, Dutra e Daily, o Enem não pergunta qual é a correta ou qual é a errada. Sim. O Enem, na verdade, você precisa ler bem e perceber o que ele está querendo naquela leitura de texto. Sem E a dúvida. interpretação realmente. O que ele está querendo. Ele está querendo uma solução, ele está querendo uma palavra X, uma palavra Y, o que ele está querendo. Porque todas podem se referir àquele texto. Sem dúvida. Você fala, mas todas estão corretas, mas não foi isso que o Enem perguntou. Tem um funil ali, tem Ah, uma convergência. É que eles não leem o comando dos testes. Eles, é o que a Vera falou. Tem Eles comando de pegam 4 ali, linhas, às vezes. Sim, eles Tem têm coisa comando. que eles aprendem com um a gente, negócio que por tem que exemplo. olhar com muito cuidado aquilo. E o pessoal esquece de olhar aquilo. Tem coisa que, por exemplo, eles aprendem com a gente, mas ele não... A gente fala, olha, o autor falou isso, mas a crítica é essa. E, às vezes, na questão, ou eles perguntam especificamente o autor ou a crítica. Ele não está dizendo para você concordar ou não, ele está pedindo para que você assinale a alternativa que tem a ver com o pensamento do autor. Sim. Ah, mas eu não concordo. Não perguntou isso para você. Não é problema, tem que concordar. Entendeu? Não isso é mesmo. essa a discussão. Isso Então, aparece muito em texto em inglês. Você tem o Demais. texto, você tem a crítica, daí você tem o outro que rebate a crítica. Então, a pergunta é feita... Então, tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, ele quer saber o quê? A crítica, ele quer saber o que o autor quer demonstrar. Então, o comando é fundamental. Ler bem o enunciado das questões Por isso, é o importante. Né, por isso, Cristina, que eu falei no início, tem que estar descansado. Essa é a Então, primeira a dica do nosso pessoa, programa. Vamos a lá. pessoa estando cansada, não terá condições de perceber, porque a prova inteira, na verdade, é português. Na verdade, é uma leitura. Ela vai pedir um conhecimento geográfico, vai pedir um conhecimento histórico, vai perguntar a história, o que um filósofo pensa, ou o inglês. Mas, na verdade, se você não dominar a nossa língua, você terá problemas. O Enem lembra aquela frase de um pensador chamado Wittgenstein, Vamos terminar com a sua frase, esse bloco. que é sobre teoria do conhecimento. Os limites de minha linguagem denotam os limites do meu conhecimento. É lindo, hein? Os limites, então, se eu for falar de física aqui, eu vou falar com uma palavra proparoxítona de 3 sílabas, já vão ver que eu não entendo nada, entendeu? É isso aí. Os limites de minha linguagem denotam os limites do meu conhecimento. Quer dizer, a sua linguagem, o que você incorporou como linguagem, é o seu conhecimento. Você vai ter que decodificar a linguagem. Muito bem. Quem treinou vai fazer uma boa prova e vocês farão uma boa prova. Queridos professores, precisamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais de Enem. Até já. Um instante só. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta com esse programa especial do primeiro dia do Enem, que abrange a redação, áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Ô Vera, quando fala códigos e suas tecnologias, por que colocou tecnologias nessas matérias? O que acrescenta? Porque entra tecnologia, por exemplo, para o Dutra, né? O que quer dizer isso? Olha, há 2 competências ligadas à tecnologia. Uma é linguagem e suas tecnologias, mas a tecnologia aí é o próprio emprego da linguagem, a tecnologia na vida social, na vida familiar. Por exemplo, linguagem e suas tecnologias. Uma questão relacionada à publicidade governamental.
Então, você tem aí uma tecnologia, você vai ter a função da linguagem, você tem a função de comunicação de linguagem. Mas então, isso está dentro do texto, né? Não é está dentro do dividido. texto. Então, você vai ver, por exemplo, a linguagem também tem uma outra competência que converge, que é os elementos cognitivos de linguagem. Então, você vê uma questão que falava de uma redação do começo do século XX, em que uma aluna fazia um texto descrevendo de uma maneira bem nacionalista a bandeira brasileira. Então, você vê a função ufanista, patriótica da linguagem, ao mesmo tempo que você percebe a linguagem como um patrimônio de um determinado momento, uma determinada época da história. Isso é tecnologia de linguagem. Um cartaz, uma publicidade do governo para você se vacinar, por prova exemplo. de português, né, Dutra, é riquíssima. Exato. Né? E tem outra tecnologia. Riquíssimo em quê? Só terminando a tecnologia. São duas tecnologias. Uma é a linguagem e suas tecnologias, que é o uso social, comunicativo, na área governamental, na área escolar, na área até privada. Tá? E a outra são os impactos da tecnologia e da informática na própria linguagem da sociedade. Então, ano passado, por exemplo, caiu uma questão sobre a solução dos problemas da web está na própria web. Então, quem tiver dificuldade para ter acesso à web, não precisa contratar o Daily, que é perito nisso. Você pode sentar... É verdade, Daily. É verdade. Você pode sentar e ficar batendo a cabeça ali. Yes or no, yes or no, yes or no. Então, isso é tecnologia. Tá? Só que é uma tecnologia que os alunos, obviamente, são nativos. Eu sou imigrante nesse mundo. Né? Então, demora mais para a gente aprender. exatamente. Silvia. Já caiu Silvia. muito em geografia e história, por exemplo, a tecnologia mesmo, desenvolvimento de tecnologia, Mas tá falando informática, como globalização. tema, é isso? Quando fala tecnologias, Às é vezes tema. tem a ver com tema também. Ah, tá. Por exemplo, uma vez caiu falando sobre a distribuição de linhas de telégrafo no Brasil. Entendi. E aí mostrava um índio deitado, né? Nossa. E com esse índio, né, passando, acho que se não me engano, pelo pé e pela mão dele, um fio que ia até um poste e tal. E falava sobre quem? Cândido Rondon, que além de demarcar as nossas, né, fronteiras, tem a ver com espaço, área de geografia, mexe com tecnologia, ele tem que saber, né? O telégrafo é a pré-história da nossa internet, era letrinha por letrinha, hoje não, você passa texto, imagem, som, mas foi a primeira forma de linguagem online. Né? Então, ele quer que entenda isso. Teve uma vez que caiu sobre o rádio, né? Na época de Getúlio Vargas, Estado Novo. Né? Então, não é só... ele tem que entender que isso faz parte. Por exemplo, tecnologia. Você quer uma coisa mais atual do que discutir o WhatsApp numa linguagem eleitoral? Verdade. Olha, o Enem coloca assim, tecnologias da comunicação da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, é a redação que a menina fez lá em 1904 e tal. E a outra ligada à informática, entender os princípios, a natureza e a função e o impacto das tecnologias de comunicação. Eu lembro uma questão que organizou as duas competências. Na internet, você pode ler não linearmente, né? Você vai linkando e vai fazendo o tal do hipertexto. Tá? Então, você vai ler um livro sobre, sei lá, o século XIX, em Londres, lá, o Sherlock Holmes e tal. Aí você põe Londres, século XIX, Revolução Industrial, Você vai viajando em cada clique. Então, o que seria parecido num papel? Como seria uma escrita não linear num papel, uma leitura não linear? Sabe o que eles deram? O dicionário. Eu posso procurar, sei lá, a palavra abacate, depois eu procuro a palavra adaga, depois eu procuro a palavra afagar. Eu posso fazer uma leitura não linear. Então, eles fizeram uma relação da informática, ou da leitura no hipertexto. Então, são tecnologias de comunicação. Então, é uma prova muito assim atual, num certo sentido. Né? Mas isso depende da sua leitura. Entendi. Depende da sua leitura. Isso aqui Agora, O que você ia o colocar? que é uma verdade para nós quatro. Ó. Cai tirinha, sem dúvida. cai charge. Sim. Se o aluno não souber interpretar uma charge, uma caricatura, se ele não souber entender o que está contido ali,
Porque é a alternativa que ele vai ter que assinalar. É outra Tá? competência. Olha só, chave. Confronto Chave não entre é- ali para entender a piada, é isso? Confronto entre textos Entendi a verbais e não verbais. Então, você Isso. pode ter texto verbal, que converge ou diverge, ou um Isso. texto visual, que diverge ou converge Você quer com o ver texto uma? verbal. Caiu a primeira missa e, ao mesmo tempo, a primeira missa pintada por Cândido Portinari. Olha, 2 temas, 2 imagens. 2 tempos E diferentes. pedindo 2 tempos diferentes, pedindo para você fazer. Eu não a sabia se era de interligação história ou de com português essa questão, porque caiu a carta do Caminha. eles. Exatamente. A carta do Caminha Tem coisa que vai É o- lá dentro da prova dele. é o ângulo de visão. Tua! Não, é Coisa matéria. sua que vai na matéria É o dele. Não ângulo- importa que ele saiba fazer aquilo, não É. importa se ele aprendeu É. em história e Sim, geografia. sim, Você sabe sim. que onde é que O foi aí? link pode ser da geografia e perguntar coisa de história. O ângulo de visão era do Caminha, assim. Eram 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, andavam com os cabelos longos e negros pelas espadas. Então, é o português que está vendo. E no texto não verbal do Portinari, você tinha que reparar que o pintor está atrás dos índios. O que quer dizer isso? É o ângulo de visão dos índios. Eles estão vendo os navios portugueses chegando. Então, assim como o europeu achou estranho tudo que ele estava vendo no novo continente, que eles estavam chegando, o índio está olhando e o Portinari, modo de dizer, ele está no ângulo de visão Do índio. do índio. Então, aí a competência de comparar textos verbais e não verbais. Caiu. Que Isso bacana. em antropologia. A mesma época, na É, época é diferente. português ou é história? Não, é matéria, ele tem que saber. É. Você quer ver uma vez caiu algo do tipo? Inglês. Né? Quando o índio recebia o que o português chamava de bugiganga, um espelhinho, uma roupa, um pé de sapato, e dava para ele uma madeira tão valiosa. E o índio dizia, poxa, acho que ele é tolo. Na terra dele não tem madeira para fazer lenha, para fazer fogueira. E o que mais tinha no Brasil? Madeira. Quanto valia a madeira para o índio? Nada. Então ele dizia, esse cara está me dando uma coisa que ninguém tem dentro da tribo e eu estou dando para ele uma coisa banal, Que a gente tem uma bastante, bugiganga. sim. Essa questão do ponto de vista, isso em história tem inúmeras vezes, o tempo todo, para a gente não cair naquela ideia de ter uma visão só sobre as coisas. Isso cai como questão. Como Sim. questão, várias vezes. Uma vez caiu, por exemplo, a visão árabe sobre o ataque cristão a Jerusalém. É, bonito. Nossa, tem Chamados de reflexivo, hein? infiéis, satânicos. Ah, mas peraí, isso não é a visão cristã? Não é a visão muçulmana sobre um ataque. Então, Quem eles é o demônio? perguntam lá, Quem a é? visão... Não, ele te dá o texto e quer que você entenda que há mais de uma forma de enxergar aquela É o situação. afunilamento do enunciado que você vai ter que Por que, buscar. que eles isso. querem justamente esse pensamento ampliado? Que a pessoa saiba pensar, que É, a pessoa a ideia saiba é essa. ter um espírito Reflexão, né? Porque crítico. não é mais para ter conhecimento por ter conhecimento. Porque o conhecimento, se você pensar, ele está na internet. Né? Não, Mas Não se quer decorar. É o quer que processamento quer que do analise. conhecimento. É Essa é o a palavra processamento perfeita. do conhecimento. Essa Você tem é a que palavra processar perfeita. as informações. Exatamente. Você está hoje num mar de informação. Certo. Um mar até que a gente se afoga de tanta informação. É o capital inicial, né? Fiquei cego de tanta informação, né? Então, você tem que filtrar, você tem que fazer análise, você tem que checar. Até para não cair nessa tal da fake Por com os exemplo. pontos de vista Sim, diferentes. exatamente. Quer ver né? uma coisa que é possível? É possível, tá? Se cair, eu não roubei prova de ninguém. Eu estou chutando uma possibilidade. Há um novo fenômeno social dentro da internet, que é o youtuber. Certo. Agora, mede-se a pessoa pelo canal e pela quantidade de inscritos que ele tem. Pelos likes. E por isso, você inclusive identifica se o que ele fala é verdade ou não. Foi uma enxurrada esse ano de perguntas sobre se Hitler era de esquerda, era de direita. Se a Terra é plana ou é redonda. Isso na sala de aula, você está falando? Em sala de aula, aluno que veio, mas o fulano falou que isso daí, Ah, professor, o ele youtuber. Porque E ele veio- viu no YouTube falando e que a veio Terra para é cima plana. de mim. Oh, E veio para uau. cima de mim criticando. Uau. Ô, professor, mas como? Se nazismo é a sigla de Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães. Se é socialista, tá vendo? Até o nome do partido é. Agora mesmo, antes de vir para cá, professor, como é que eu explico que Stalin não é igual ao Hitler? Os dois são ditadores, um de extrema direita, outro de extrema esquerda.
Porque para eles, e o analista lá, o youtuber lá, que não sei nem quem é o indivíduo, ele fala, tá vendo? Havia controle de Estado, aqui havia controle de Estado. Portanto, os dois são socialistas. Como, portanto, os dois são socialistas? Não. Controle de Estado é uma das maneiras, mas pode haver controle de Estado sendo, inclusive, dentro de um capitalismo. A saída da crise de 29, o Enem adora perguntar sobre crise de 29, né? Quais foram as medidas? Através de intervenção estatal na economia. É socialista? Não é socialista. Aí ela ficou assim, mas ele me perguntou e eu fiquei sem uma resposta. Eu falei, então é simples. Uma das coisas que define o socialismo é o quê? Eliminação da propriedade. Propriedade é um dos pilares do capitalismo. Dentro da União Soviética não há propriedade. Dentro da Alemanha nazista há propriedade. Há o estímulo aos grandes grupos empresariais. Então, está vendo a diferença? Tem. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Mas foi influenciada pelo YouTube. Foi É a tecnologia. Por quê? Mas esse é o problema. Por que não? Ele falou que ele é socialista, porque o nome é nacional socialista. Né? Aí eu, inclusive, numa entrevista que dei aí, a pessoa falou, professor, estão perguntando muito isso daí, né? E a própria repórter não soube responder. Eu falei, mas qual é a diferença? O socialismo que Hitler, isso já caiu, inclusive, em vestibular, o socialismo de Hitler é desprovido do elemento internacionalista. Porque Marx não disse trabalhadores do mundo, da Alemanha, univos. Ele diz trabalhadores do mundo. Enquanto, para o nazismo, são trabalhadores da Alemanha. Da Alemanha apenas. E ele não consegue entender, porque, antes de tudo, o nacionalismo é exagerado dentro dos regimes de ultradireita, chamados fascistas. Aliás, hoje a palavra fascismo é qualquer coisa que... Qualquer coisa que não te agrade é fascista. Eu não gosto, eu chamo ele de fascista. Então, esse é o perigo. E o Enem quer saber se o aluno transcende a essa mediocridade. Sim. E a gente, como professor, também faz isso dentro da sala de aula. E justamente ter essa reflexão. Tem que ter, porque senão vira o Ele mesmo. recebe o conhecimento mesmice. E tem que ter essa reflexão. Vera, e essa curadoria que se faz com o aluno, né? Porque, por exemplo, isso que o Daily está explicando, quer dizer, está explicando o conceito, ele não está lá respondendo nenhuma questão, né? Ele está elucidando, jogando luz sobre o assunto, né, o Daily? Então, eu acho que é isso também que é importante para o aluno. Que foi muito importante no decorrer deste ano, todas as nossas matérias, né? Nós 4 aqui, os demais, temos que dar a matéria, fazer exercícios tipo Enem, para o aluno, naquele exercício tipo Enem, ele perceber como ele pode empregar aquilo que ele acabou de aprender. E ele tem mais exercícios para fazer em casa. Então, se o aluno cumpriu isso, ele tem noção bem do que é o Enem. Então, ele não terá dificuldade. Tá? Agora, isso depende de cada aluno. Se o aluno teve garra, se ele lutou, se ele estudou, se ele realmente fez exercícios, ele não terá menor problema no domingo agora. Vera, eu também queria só lembrar, Silvia, uma questão que ela falou logo no início, né? Lembrar que tem uma questão fácil, né? Assim, vamos nos atentar para isso, porque... O Enem é dividido bem, de 90, 30 são fáceis, 30 são médios, 30 são difíceis. Então fique atento às fáceis, né? Vamos ver que tem aí Mas tem uma pontuação para essas... É que, na verdade, o Enem utiliza o TRI. Né? Se você acertar uma difícil, você ganha não mais. Na verdade, eles sabem, se muita gente errou a difícil, ela tem uma pontuação. Se muita gente errou a fácil, tá? Então, eles têm uma análise. Eles Esse têm uma TRI... pré-classificação. Permite. Então, e lembrando, cuidado, não é um ponto, não acerto, é um ponto ponto. cada questão, não é um ponto cada questão. Então, por isso que ele tem que fazer a prova inteira, porque ele pode deixar de fazer uma fácil, que ele vai perder nota. Tá? Exatamente. E muito importante, o Enem, você não tira obrigatoriamente nota redonda. Tá? Então, tenho 90 questões, então vou tirar o máximo nota 90. Você sabe que não é assim. Por exemplo, lembra quando matemática deu 1.041 para um aluno, que foi a maior nota daquele ano, né? O que é isso, 1.041? Porque é isso, cada questão terá uma nota. Uma pontuação diferente. Tá? E muito importante, não tem essa, uma anula a outra, não é prova assim. Tá? Todas serão consideradas
Tá? Só Agora, que eles fazem um estudo. Você erra todas as faces, só acertou a difícil. Isso. Qual a probabilidade disso ter sido um chute? Muito grande. O TRI faz esse tipo de Então, levantamento. anota- Tanta gente, Anota- 5 milhões, quase 6 milhões, eles Mas isso analisam é cada um. fácil. Isso é Ah, programa. você fez É isso? programa. Computador. Computador. Facílimo, Inclusive pelo número de inscrição, facílimo. pelo número de inscrição, pelo grupo de pessoas que estão Facílimo. dentro daquela Eles fazem sala. uma Eles fazem uma porcentagem. análise de perfil Se de tudo você isso daí. erra 10 faces e acerta aquela difícil, você chutou. Você chutou. Mas não é Tua direito nota mesmo chutar? não será igual. Não é bem isso, né? Você não né? pode entrar chutando. Quer dizer, até isso eles analisam, né? Claro, é É muito um sério. conhecimento É, porque é realmente. uma, Não adianta é uma entrar forma chutando. também de você valorizar o aluno que estuda mais, né? Agora, Daili, Ótimo. o mais importante, eles já testaram cada questão. Exatamente. Como eles já testaram, a prova, quando é aplicada para o aluno, cada uma daquelas questões já foi testada. Então, eles sabem que esta realmente é fácil, que esta realmente é média, que esta aqui realmente é difícil. O Enem, quando monta a prova, ele sabe. Ele tem um banco sabendo direitinho. Não é que ele está achando que é fácil, porque todos aqui vão, sabe? Até por isso que muitas questões da atualidade não caem. A maior besteira é a gente falar assim, não, vamos dar uma aula sobre isso, sobre aquilo, não sei o quê, porque acabou de acontecer no jornal e fica cobrando da professora Vera. Não, mas isso, não, as questões já foram testadas. Não, porque a Então, prova... significa que a atualidades prova... lá de trás. Exatamente. Do ano passado, talvez. Ué, pode ser até do começo do ano, porque depende se ele deu tempo do Enem testar. Fazer o- Saber quando é que ele testou essas Eles testam em questões. regiões diferentes do país, com tipo de escolas Escolas diferentes. diferentes. Isso é importante, porque a Nossa, gente acha que tem que estar, né, bem informado, é. acabou de acontecer, tal, pega no jornal. Não adianta. No caso do Enem, não O adianta. que é mais fácil ser mais atual é a redação. Né? Que é sempre Sim. um tema social, né, Daí? É um Dutra? tema ligado, eles colocam assim, é um tema social, cultural, científico, filosófico. E sempre é um tema que se refere ao Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então não é nada assim ligado ao centro, ao sudeste, vai atingir o Brasil inteiro. Por exemplo, alguns temas: violência contra a mulher, efeitos da lei seca, discriminação racial, discriminação religiosa. Então é um tema Bem geral. é um tema para o Brasil, nada particularizado. O ano passado foi um tema mais assim, fora da curva, né? As necessidades especiais das pessoas com problemas auditivos, né? Foi um tema mais fora da curva, assim, porque é um tema bem amplo. Eu tenho quase certeza. Vamos lá, Dutra. Não, que a que você proposta, acha? não. Eu não tenho bola de cristal. É como você perguntar se vai chover ou fazer Não, mas a gente sol sabe no que dia você do tem Enem. uma ideia. Vamos lá. Olha, a proposta será algo assim que você tem familiaridade, pode ter certeza. É mais uma segurança, às vezes, psicológica. Pode ter certeza que você já treinou aqui, enfim. Com certeza. É uma já treinou. proposta que, se você fez aqui, você se sente mais seguro psicologicamente, Dutra, eu claro. quero o tema. Agora, só isso. Tema. Você quer os números da Mega Sena dessa Ah, eu quero o Enem? tema, dá tento uma aqui. ideia. Então, Vai 3, 4, vai pelo menos. olha, foi muito o falado. que eu estou falando é chute, hein? Chute é Eu chute. sei, eu sei. Ó, vou falar uma coisa bem ampla, hein? Saúde, porque saúde é mental, física e social. Então vai ser algo ligado é à um saúde. tema Tá? relevante. Não, porque a saúde envolve tudo. Sim. A saúde envolve a mente, o corpo e o social. Lógico que vai ser saúde. Pode tá? ser saúde. Tudo que eu falei aqui é saúde. É saúde. Mas sempre temas relacionados ao Brasil Ao e Brasil. temas sociais. Agora, sabe o que é o mais importante? É você seguir as competências que eles pedem. Primeiro, linguagem formal. Você pode Formal. Formal, linguagem formal. Você tem que ter adequação ao português formal. Isso tem que ver acentuação, concordância e tal. Segundo, usar o seu repertório cultural, entendendo a proposta. Então, aí você vai usar o que o Daíli falou, o que a Vera falou, o que os professores, de uma maneira geral, a sua Às formação. vezes até um texto de inglês, inglês, que foi tudo, lido acaba lógico. servindo de base. Claro, de base. toda a sua vida escolar, a sua vida familiar, os passeios que você fez, o que você viu. Então, você vai ter que ter o repertório cultural para fazer um texto argumentativo. Então, a segunda competência. Tá? Você tem que ter repertório. Terceira, projeto de texto. Isso é muito complicado. Começo, meio e fim. Você vai ter que fazer períodos bem organizados, sintaticamente estruturados. Isso, você tem que ter toda uma concatenação. É como arrumar a gaveta que está muito bagunçada. Você pode deixar bagunçado ou arrumar.
Então, isso você tem que ter também uma organização de linguagem formal, organização do período. Respeitar bem. Você tem que ter toda uma organização sintática que tem a ver com nexo lógico. Aí você tem a quarta competência, que é conhecer os processos ligados à argumentação. São as conjunções, preposições, as palavras de coesão. Por exemplo, tem um texto que caiu no vestibular muito mal escrito, dizendo assim: Zé Lins do Rego, além de ser embora fosse um grande escritor, foi também um sociólogo. Gente, esse nexo está errado. É como se eu falasse, embora tivesse estudado, não tive o sucesso que eu planejasse. Além de eu ter estudado, eu tive o sucesso. Ele teria que fazer um acréscimo. Então, esse tipo de nexo não dá lógica no texto. Então, ele tem que ter escrito: José Lins de Rego, além de ser um grande escritor, literariamente falando, ele fez um retrato sociológico do Brasil. Isso foi um enunciado de um vestibular, que foi, o cara não tem nexo e está pedindo nexo na redação. Tá? Então, essas palavrinhas, elas são o rejunte da frase, é o rejunte da parede do projeto de texto. O né? entretanto, o portanto, Exatamente. Isso aí tem que tomar um cuidado sem também. Dúvida, Né? Porque sem igual, dúvida. que, Exato. esse. Os pronomes, tudo, isso são rejuntes que economizam muito o texto. Tá? E aí, o final é a proposta de intervenção. Você tem que dar o agente, como vai ser o agente, o efeito da ação e a ação. Então, você tem que dar algo assim concreto. Para você fazer isso, você tem que ter muita intimidade com a linguagem, ter treinado bastante, porque escrever é como qualquer outra habilidade, né? Você tem que ter contato com a língua. Você não consegue correr uma maratona, correr 1 quilômetro sem ter fisiologia, condicionamento, enfim. É um processo... Preparação, né? Preparação. Então, o tema, não se assuste. Será um tema que você tem plenas condições de elaborar um texto. Você tem que ter essa organização formal, o repertório, um projeto de texto, o desenvolvimento do texto e a proposta de intervenção. o argumento também tem que ter. O argumento ele vai estar o tempo todo. Porque quando você faz o projeto de texto, está escrito assim: selecionar, relacionar, interpretar todas as informações que você tem, o argumento. Aí está o projeto do texto. Mas o projeto do texto é um item. Aí você tem que organizar esse texto, no projeto de texto. E quando você organiza, você vai para a quarta competência, que é a coesão, a coerência, que é o rejunte, né? Como essa parede. Eu vou fazer essa parede, mas tem que rejuntar os tijolos. Claro. Que são as conjunções, preposições. Quer dizer, a palavra texto vem de tecer. Você vai fazer um tecido. O tecido pode ser o tecido que for, mas ele tem que ter uma organização, ele tem que ter uma começo, densidade. meio, fim, exatamente. tem que ter uma ele tem conclusão. Uma trama. Ó, uma trama, exato. Não sei o que é isso, mas achei bonito. Mas é a trama, o tecido tem a trama isso mesmo. mesmo. Olha, né? grandes escritores, acho que é difícil escrever. Claro que o escritor é como se fosse tocar, sei lá, com Eric Clapton, né? Para ele é difícil, quer dizer, é fácil, mas é difícil a gente chegar no nível dele. Mas você vai fazer um texto simples, começo, meio e fim, organizar o raciocínio, discutir o tema, dar uma proposta de intervenção. Você treinou o tempo inteiro isso e Mas vai fazer. Quando você fala texto simples, às vezes as pessoas podem pensar, né, os alunos, deixa eu dar uma caprichada, procurar palavras difíceis, enfim, usar tudo que eu aprendi no dicionário. Escreva a linguagem que você usa Naturalmente, no né? padrão culto. Grandes escritores da modernidade dizem assim, isso é Rubem Braga, grande escritor, o difícil é ser simples. É verdade. O É verdade. O difícil é ser simples. Eu queria Difícil pegar é ser um- simples, E é um hein? grande texto. Graciliano Ramos, difícil é ser simples. Manuel Bandeira, difícil é ser simples. Às vezes eu quero fazer uma catedral gótica, a parede cai, tá entendendo? Então, o difícil é ser simples. Começo, meio e fim, linguagem articulada, dentro do padrão culto, discutiu o texto, argumentou, deu a proposta de intervenção. Perfeito. É isso. Olha, é difícil você encontrar hoje um texto redondo assim. Você pega um mundo... Eu tenho parentes que trabalham com direito, às vezes falam pessoas que já são formadas, advogados.
e tem dificuldade na escrita. Dutra, eu queria pegar um gancho do que a Vera falou no início, que é a questão de estar descansado, né? Então, por exemplo, se ele pega um texto de jornal, ou mesmo de livro e tudo, porque aí você pega pontuação, você pega adjetivo, verbo, tudo isso. Se ele está descansado e ele vai ler um editorial de jornal, como vocês sugerem, ou mesmo um livro, aquilo vai sedimentar. E na hora que ele vai fazer a prova, isso vem naturalmente. Ele não precisa... Naturalmente. Eu fui estudar... Não é? Daí... É isso aí. Isso é o que a gente mais ensina para eles, porque senão não adianta. Não tem Eu como. acho que, Odaili, é uma coisa assim, por exemplo, é um trabalho que vocês têm que fazer o ano inteiro, né? Porque você vai vida criando, escolar né? toda, né? Tijolinho para sentar e Por isso escrever que a sobre um ideia- assunto com argumentação, ele tem desde lá de janeiro, dúvida. tá lendo tudo, sabe? Eu li em tal lugar, eu já sei a geografia. Você vai juntando um aprendizado, Colocar em né? prática o que ele exercitou durante a vida escolar dele. Que são aqueles tijolinhos, né, que ele vai colocando ao longo da vida exatamente. Para acadêmica. fazer esse projeto de texto, que tem que ter o Exatamente. começo, meio e fim, argumentação, propósito de intervenção. Por isso que quando é que ele começa a se preparar? No fundamental. Essa ideia de achar que aí você resolve tudo no cursinho. colégio, ou no cursinho, ou na última semana, corre, faz isso, faz aquilo, faz Não aquilo. adianta, tá? A gente pode dar uns zilhões de dicas aqui. Dos 90 testes, talvez ele acerte um em cima daquilo que a gente falou. Se ele não tiver uma vida de preparação, Se tiver uma o vida básico. de Formação. estudo, Formação, de né, formação, Vera? Essa palavra não mesmo, né? adianta, não adianta. Não é para turista, não tem como. Acabou esse negócio de decoreba, de linguagem simples. Você perguntava, o que é isso? É um copo. Não. Não, é a resposta imediata, né? Toda resposta você isso. tem que mediar a reflexão. Isso aí é Existe- extremamente válido em inglês. Eu sempre falei, né? Em inglês, não adianta na última semana. O conhecimento de qualquer língua é cumulativo. Você não aprende uma língua em 3 meses. Não existe isso. Essas propagandas enganosas. Enquanto você Aprenda dorme. inglês. Aprenda Enquanto tudo. você dorme, Enquanto é verdade. Você dorme, tem muitas. 10 palavras por dia. É um processo, assim, é muito lento. É o que eles estão dizendo, é um processo que vem desde fundamental. É verdade, é isso mesmo. E os textos que... Não é? E a alfabetização em inglês não começa lá junto com a outra língua? Sim. Deveria essa ser a preocupação. Sim. Né? Ele não pode pensar sem uma outra língua. Ele é alfabetizado junto nas duas. Eu acompanho isso pelos meus 2 filhos, né? Meus netos que moram nos Mesma Estados coisa. Unidos, Você eles percebe falam que português e ele- falam inglês. as Se duas começar na coisas, pra escola, eles não há diferença. Não tem diferença. A gente é que fica naquela preocupação, É. mas eu coloco, escrevo isso aqui ou aquilo. Em português, como é que é? Na outra língua não é assim. Isso flui naturalmente. A criança vai Ainda falar. mais quando está Processo aprendizado, por exemplo, natural. fora, já aprende espanhol, aprende tudo Eles junto, não, né? Por exemplo, eu vejo que eles não fazem diferença entre falar o português e falar o inglês. Eles Sai falam- naturalmente. Sai naturalmente. Às De vezes, no repente, meio eles da estão frase. falando no meio da frase, No meio da frase, uma vem um palavra em negócio em inglês. inglês, ou eles estão falando em inglês com a professora, vem alguma coisa em português. É o processo de aprendizado de língua. É assim, né? Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e no próximo bloco vamos saber o que vai cair de geografia. Vamos. Vamos? Então tá bom. Voltamos já. Um instante só, até já. Objetivo Liderança Absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Estamos de volta com a equipe, né? Os especialistas desse primeiro dia do Enem. E a gente quer saber também a parte de história, né, Odaili? O que mais os alunos têm que se preocupar? Porque são tantos temas. O que mais eles têm que se preocupar nesse momento, independente da bagagem que eles já têm que ter desde o ensino fundamental que você fala? Então, em história, o aluno precisa se preocupar que o Enem exige dele que ele tenha, né, dentro dessa formação, uma visão que exclua preconceitos e etc. Por exemplo, né? Teve uma pergunta clássica sobre o quadro do Tiradentes esquartejado e um artista que teria feito a mesma coisa, só que com os elementos da revolta dos alfaiates. E o que se propunha ali é que o aluno tivesse que entender por que o Tiradentes vira herói e alguns negros que lutaram também pela independência do Brasil não foram levados em consideração.
Então, para ele saber que esse preconceito pode existir, e ele tem que saber fazer essa leitura, né, a respeito do quadro. Tá? Outra coisa, né, que talvez possa acontecer, a professora Vera tinha falado aí sobre 48, a formação do Estado de Israel, mas também a gente pode pensar em 68, os movimentos estudantis de 68. Né? A partir da França, da Sorbonne, os estudantes na rua com barricadas, reclamando, né, proibido proibir, a imaginação no poder, questionando, né, o establishment, né, aquilo que estava estruturado. Aí você tem dentro dos Estados Unidos o protesto contra a guerra do Vietnã. Então você tem um movimento estudantil aparecendo em todos os lugares, inclusive aqui em São Paulo. A famosa briga entre o pessoal do Mackenzie, o pessoal da sociologia da USP, né? E isso como movimento social. Mas isso pode também aparecer como parte cultural, e inclusive relacionado com literatura. Né? Principalmente com a música popular, ou até uma literatura politizada. Por exemplo, se a gente pegar 68, havia um tipo de música muito assim no meio universitário, que era a canção de protesto. E nesse meio todo surge a Tropicália, que é justamente uma devoração de várias tendências. Em 67, o Caetano Veloso faz o Alegria, Alegria, que já irritou o pessoal que era mais de uma linha politizada contra os Estados Unidos, contra o establishment, como ele falou. E ele faz o Tropicália, que em 68 ele vai fazer uma fusão de várias tendências culturais, pegando desde o sertão até o pop, o Sgt. Peppers, ele vai fazer essa fusão. Agora, essa devoração que ele fez remete a Oswald de Andrade, que em 28 fez Antropofagia e vai ser relido. Então, são movimentos que, num certo sentido, foram decisivos numa incorporação do que era internacional, jogando dentro da cor local. E o Brasil é isso, como diz o Antônio Cândido, são dois pratos, né? O prato do cosmopolitismo e o prato daquilo que nasceu aqui, ou tido como nasceu aqui. Né? O homem negro veio como escravo, mas faz parte, obviamente, da cultura brasileira, da formação da cultura brasileira. Então, o Caetano Veloso retomou a antropofagia, que é o modernismo, são os movimentos assim de reavaliação, incorporação, como diria o Oswald, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, mãe de todos os princípios. Aí vem a famosa frase, to be or not to be, é to be mesmo, that's the question. E a Tropicália vai fazer essa releitura, incorporando um pouco Jimi Hendrix, Bob Dylan, com o Baião, com Luiz Gonzaga. E ela retoma, num certo sentido, de um outro jeito, o que foi uma linha evolutiva também da música popular brasileira, que está fazendo 60 anos, que é a Bossa Nova, que era uma letra mais coloquial, e aí tem os anos JK. E é muito importante o aluno ter essa percepção, porque aí a gente fala do capitalismo associado do JK, onde ele tenta atrair capital estrangeiro para gerar industrialização no Brasil. E dentro dessa ideia de capital estrangeiro investido no Brasil, você acaba dando reflexo disso daí na música, onde você mistura o samba com o jazz. Aquilo que eles diziam, um ritmo um pouco mais quente com um ritmo um pouco mais frio, né? E aí você tem esse caldeirão cultural aí, o próprio pessoal da MPB achando que a bossa nova seria um ritmo alienado. E não, ela está relacionada a um momento histórico, faz parte de um momento de euforia, de crescimento, né, da economia do país. As taxas de crescimento do JK foram extraordinárias, né? A própria leitura que ele falou do modernismo, você tem nessa época aí aparecimento da Bienal, uma coisa que talvez possa aparecer, né? Você tem aí, não sei se isso perguntaria, né? Mas por causa da relação, acho que não, porque foi no meio do ano, talvez não daria tempo de fazer aquelas perguntas, né? Aí eles ficariam mais com os clássicos, né? Mas tem a ver com Copa do Mundo, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo. E aí, 58, né? Né? Exatamente. É um clima de euforia. Parece que, enfim, despertou o gigante, né? O gigante adormecido. Acordou, o gigante deitado acordou. eternamente em berço esplêndido, houve toda essa euforia, né, do JK. E
Ao mesmo tempo, há questões, eu me lembro até uma questão que eu perguntei para o Daily, caiu um texto do Olavo Bilac, que é um poeta parnasiano, super assim, dentro de um formalismo, mas ele tem temas também que vão muito além do parnasianismo. Ele fez um poema chamado A Pátria. Criança, ama a terra em que nasceste, o berço em que nasceste. Jamais verás país como esse. Os caras foram perguntar da República. Mas que república é isso? Olavo Bilac, parnasiano, fez lá tantos poemas defendendo o perfeccionismo da forma, a contenção lírica, mas também fez o hino à bandeira, o Olavo Bilac. Aí perguntei para o Dário, mas que negócio é esse? A república com... Sabe o que os caras pediram no Enem? Uma euforia da Primeira República. Eu me lembro até hoje que você estava falando, a euforia da Primeira República. A euforia da Primeira República. Que tudo vai dar certo. A ideia do progresso, da modernidade. Uma ideia ilusória da euforia por causa da Copa do Mundo. Então, ilusória ali é o foi velho na Primeira problema da República. política. Foi em 1889, mas o Bilac estava ali naquela... Ele morreu em 1918. Ele foi assim, uma espécie de poeta oficial. O que é o poeta oficial? Seria um porta-voz de todo o establishment da época. Certo. Além de ele ser um parnasiano que defendia a exclusão da poesia do cotidiano. Mas ele fez vários poemas nacionalistas. Então, eu fui perguntar para o Daíra, eu me lembro dessa questão, cara, o que tem a ver aí? O que é o Olavo Bilac, a República e tal? Era a euforia, não sei mais o quê. A ideia, a memória me trai, mas porque a gente às vezes faz muito vestibular e às vezes confunde. Mas caiu, por exemplo, nessa época aí, né, relativa a essa época, mulheres tecendo a bandeira da República, que é diferente da monarquia. Caiu no Enem, eu não tenho certeza se foi no Enem, mas é uma pergunta que a gente fala para eles, cuidado, isso pode aparecer. Política, eu falo para eles, uma coisa é você, antes da eleição, e não é isso que a gente julga em história. Não adianta você dizer, mas eu acho que ele vai fazer isso. Não existe achismo em história. Existe, depois que passou, você faz o julgamento. E aí você diz, isso foi válido, isso não foi válido. Legal. Então, qual era a proposta dos republicanos? A proposta dos republicanos é que eles tinham um governo mais adaptado, mais moderno, que seria perfeito para uma nova realidade brasileira de crescimento, que foi no segundo reinado. Ferrovias, industrialização e um monte de outras coisas. E aí, na hora que proclamam a República, inclusive isso vai aparecer até em literatura, e eu falo isso em história, o termo província, que era uma subdivisão administrativa da monarquia, passa a ter uma relação com coisa atrasada. Enquanto o nome Estado é republicano, então é mais moderno. Parlamento é uma coisa relacionada com monarquia, então é atrasado. Já Congresso é uma coisa republicana, então é bem melhor, né? E isso aparece depois, por exemplo, mulheres tecendo uma gigantesca bandeira do Brasil, onde tem uma criança que está coberta com ela, como se ele estivesse sob proteção, uma mãe amamentando enquanto costura, outras costurando, né, como sendo mães da pátria, da nova pátria, e é um novo pensar o Brasil. Por quê? Porque a nossa bandeira original ela é monarquista. Quem pensou foi um francês chamado Debré. O Debré ele pegou um retângulo verde, com a cor da família real portuguesa, o dourado com a cor da família Habsburgo, e no meio teria o quê? O brasão de Dom Pedro I e o brasão logo depois de Dom Pedro II, há uma pequena diferença na bandeira. Vêm os republicanos e querem copiar a bandeira americana, que é uma bandeira republicana. Então, a proposta do José do Patrocínio seriam bandeiras com listas verde e amarelas, exatamente a bandeira americana, só com listas verde e amarelas, já caiu esse negócio de bandeira, inclusive, e com um quadradinho cheio de estrelas com o número de estados. Vêm os militares e dizem, espera aí, não foi por essa bandeira que eu lutei na Guerra do Paraguai? Olha só. A bandeira representa a pátria, é o símbolo maior da pátria. Como é que eu digo que eu avancei e conquistei um território? Eu finco a bandeira. Né? E, de repente, cadê isso daí? Os caras tiraram, né? Querem mudar a bandeira. Eles falaram, não, mantém o retângulo, mantém o losango, só que aí, se alguém perguntar por que é verde, a gente fala as nossas matas. Já deixou de ser a cor da bandeira da família real. Da família real. Né? Por que o dourado? Por causa do nosso ouro. Nosso ouro. E muita gente acredita nisso até hoje. Né? Então, houve uma reengenharia, um repensar. E o que você vai colocar no lugar do brasão?
colocaram que o céu do Rio de Janeiro na hora da proclamação, que seria de noite. Então, aquelas estrelas representando os estados, e a síntese da frase do pai do positivismo, Augusto Conte, né? A frase dele completa é: o amor é o princípio, a ordem é a base, o progresso é a meta. Para não tecer tudo isso, ficou apenas ordem e progresso para sintetizar. Né? E aí essa questão do Bilac, ela pega uma competência de língua portuguesa, que é o tal do texto e contexto. Quer dizer, o Daily falou aí sobre a República. O Bilac, o poeta do establishment, o poeta oficial, como, assim, no sentido que ele representava essa ideologia, criança, amo o berço em que nasceste, jamais verás país como esse. E aí vem toda uma ideia de que se você esticar a mão, você come, se você der 2 passos, vai cair o paraíso, toda essa ideia de que a pátria vai se fazer por si só, independentemente de qualquer obstáculo que tenha, porque você está num torrão de ouro, né, num lugar de ouro. Então, Dutra, é relacionar o conhecimento também, né? Essa competência se chama texto... É o que vocês estão fazendo aqui, vocês dois. Texto, Relacionando contexto. o conhecimento. Quer dizer, ele poderia perguntar... Não existe diferença. Ele poderia perguntar do Bilac, por exemplo, a metrificação, se ele fugiu um pouco do parnasianismo, fugiu. Claro que ele tem a linguagem culta, toda a norma parnasiana, mas ele está fazendo um ouvir de Ipiranga às margens plácidas de um outro jeito, que também é parnasiano no sentido da linguagem. Mas ele tem um nacionalismo romântico. Então, Bilac, como quase todo grande autor, ele não é assim engessado, né? Claro que ele está dentro do parnasianismo, arte pela arte, a perfeição formal, que ele seguiu. Mas, de vez em quando, ele fez até poema para a música popular brasileira, para a grandiosidade desse sincretismo, dessa variação de ritmos, de harmonias e de melodias que há na música popular brasileira. Então, eles vão pegar muito texto e contexto, às vezes até de um autor que não é assim aquele autor exponencial da literatura. Pode ser exponencial. Mas não tem, Dutra, não tem livro, no Enem não tem livros para serem lidos, né? Claro Geral, que a né? gente pode estudar, a gente faz as análises, faz um comentário, mostra a abordagem. Mas isso você vê, por exemplo, num poema do Gregório de Matos Guerra, século XVII, fazendo uma ironia sobre os poderosos da época, chamando de faraós. Já caiu em história. Já caiu? Um texto dele e a pergunta era sobre história. Sobre história. Falando dos faraós, que tal, obviamente é uma simbologia sobre a colonização, os agentes dessa colonização, os representantes, e o povo ali uma todo... Uma crítica sobre os governantes, Exatamente. Caiu em história, uma crítica sobre os governantes, criticando que eles vêm para cá para poder enriquecer. Sim. Que é tema como se discute mais do que então, isso. Atual, né? Vão cair muitos textos nessa competência texto e contexto. Agora, 2 momentos muito decisivos na formação, pelo menos cultural do Brasil, segundo vários críticos, é o final do século XVIII, que o Antônio Cândido acha esse momento decisivo, que é a Inconfidência, a mineração, onde se formou um grupo em Ouro Preto que tinha, vamos dizer, música, arquitetura barroca, ideologia liberal. Ele acha que esse é um momento decisivo. E logo depois vem o nascimento de uma nação, que é o romantismo, que vão inventar o Brasil. Aí vem Zé de Alencar, Gonçalves Dias, toda essa turma que vai ao encontro do Dom Pedro I. Em história a gente fala, por exemplo, primeiro nasceu o Brasil, depois veio a ideia do nacionalismo. Primeiro o conceito da nação, depois formar o nacionalismo e o patriotismo, né? Porque o que havia é um conceito de brasilidade. Eu não sou português, é um dos elementos do nacionalismo. Para você ter identidade, quem é você? Eu não sou ela. Uhum. Então, eu preciso disso. Ok, só que o que é, então, ser brasileiro? Essa discussão que começa ali com a formação da nação, já que ele falou, e eu, inclusive, me lembrei disso, já caiu Gilberto Freire, que é o pessoal, na década de 30, né, de 1900,
criticando as pessoas que querem achar que ser brasileiro é ser europeu, e ele dizendo, não, nós somos o fruto de uma mistura. Daí a exaltação da miscigenação. Veja que coisa que começa lá, vai... Então, tudo isso vocês, quer dizer, discutem em sala de aula, A gente dentro das apresenta. semanas, porque uma coisa é um fio, um liga o outro, um não dá outro- para separar. outro- Estuda isso, estuda Não, isso, estuda não. isso. Não Um outro dá. momento decisivo, além do romantismo, claro que nós somos miscigenados, mas os primeiros românticos, você pega o Iracema, você pega... Ele excluiu o negro da formação brasileira. Tá? Indigenista, né? Somos índios e europeus. Né? Aí, quando chega o modernismo, é outro momento decisivo. Né? Aí vieram várias coisas. O café dando dinheiro para alguns milionários que iam para Paris e não só faziam compras, iam lá e viam a arte moderna e tal. Isso da arte que eu ia te perguntar também, a arte também É entra? outra competência, sem dúvida. É. É outra competência. A competência chama E aparece em história, aparece também em linguagem de seus valorizar, códigos. valorizar As duas coisas. cultural e esteticamente quadros. Né? Então, você Mas tem mais por... temas brasileiros, né? Sim, Ou seja, o Enem sim. é mais temas Sim, brasileiros. aí, Mas pode pegar mas um- cai Sim. quadro, obviamente, como, por exemplo, Picasso toda hora cai, Munch cai. Porque mais alguma coisa do Brasil. Sim, não, mas esses caras, eles foram devorados pelos pintores brasileiros. Então você pega... E daí... antropofagia. entendi. Entra num contexto de Brasil, mas Exato. se referindo... Não, pode cair, porque você tem uma exposição aqui em São Paulo da Anita Malfatti, é expressionista. Onde é que ela aprendeu isso? Na Alemanha. Exatamente. Então, eles estão fazendo o que o Oswald propôs, o que é um pouco a cultura brasileira, uma deglutição, quer dizer, você incorpora, não é xenófobo, mas também você não vai fazer o Pink Floyd aqui, você vai pegar, misturar com zabumba, pandeiro, você vai fazer uma deglutição. Entendi, não adianta eu entendi. fazer um cover, pode até fazer, mas Beatles, sei lá... Não é toda uma essa- cópia. Gente, Não mas é uma o- cópia. O, Não é uma estudante cópia. não fica perdido? Bom, Não. nós temos que analisar. Sinceramente falando. Porque, Olha, honestamente... o tanto de informação que vocês deram, Então, se comunicando Isso com o o tempo outro. todo a gente faz. Ele Eles o tempo aprendem todo dá isso. pitacos na minha matéria, né? E eu o tempo todo na dele. E coisas que a gente às vezes conversa até aqui, eu falo, opa, para a próxima aula eu posso fazer uma ponte para o aluno perceber que o conhecimento ele não é isolado. Entendi. Então, por exemplo, uma pintora muito importante, a Tarsila do Amaral. Você pega o Abapuru, ela conhecia o famoso pensador do Rodin, ela estudou em Paris. Tem ela a influência, não adianta. Ela estudou Bebeu na fonte, né? todo o anti-academicismo que surgiu com o século XX, ela trouxe para a realidade brasileira. A Negra, por exemplo, outra pintura famosa dela. Então, essa releitura, então ele põe esses mestres que deram um pontapé inicial. Então, só para encerrar essa parte da revisão, você pega um poema romântico, Minha Terra tem palmeiras onde canto sabiá, escreve no Enem. Aí você pega um poema modernista, Murilo Mendes, Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza, eu morro sufocado. Ele fala em terra estrangeira, mas é a terra dele. Ele está falando da questão do nacionalismo. Só que o nacionalismo romântico é uma visão muito ingênua. O nacionalismo modernista põe um veneno, quer dizer, a nossa nacionalidade é construída com heterogeneidade. Exatamente. É o chiclete com banana lá do famoso Jackson no pandeiro. Só boto bebop no meu samba se o tio Sam pegar no tamborim. Eu misturo o chiclete com banana e o meu samba vai ficar assim. Isso é riquíssimo, né, Dutra? Então, são dois, fantástico. os dois pegaram coisas da Europa, mas isso foi a identidade nacional. Só que o romantismo tem uma visão muito idealizadora e o modernismo, obviamente, vai... Uma palavra importante e bonita, eu vou falar. Iconoclasta, que é derrubar ídolos. Eles usam essa expressão. Tá? Adorei. Muito bem. Hoje o nosso assunto foi longe, hein, Silvia? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua aqui, tá Mas bom? isso não tem Um instante fim. só. Até Não já. tem fim. Até já. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta, hoje falando de redação, áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Vera, o que o aluno tem que olhar em geografia? Bom, primeiro lembrar que a geografia é extremamente ampla.
O número de questões, você pode ter visto tudo sobre o Enem e não repetir uma questão no Enem. O que você tem é que ter cuidado, porque você tem conhecimento, então você, ao ler o texto, ou observar a imagem, ou o gráfico, você tem que ter calma e aplicar o teu conhecimento naquela questão. Então, referente à geografia do Brasil, muito comum cair o quadro natural brasileiro. O quadro natural brasileiro vai desde relevo até clima, até hidrografia, até vegetação. Então, uma imagem contendo lá uma forma de relevo mais uma vegetação é uma coisa comum eles associarem. Ou você ter uma situação de um texto descrevendo uma paisagem, pode ser inclusive um texto literário. Muitas vezes já aconteceu de, em geografia, cair um texto literário, então aquele trecho, Os Sertões, Euclides da Cunha, ele descreve, né? Você pode pegar qualquer literato e pegar um texto, e a geografia tem que saber direitinho que paisagem é aquela, qual é aquela formação que eu tenho ali. Então, essa parte física do Brasil, esse quadro natural, extremamente comum no Enem. Sempre do contexto do Brasil. Não, nessa parte, Nessa quadro parte. natural do Brasil. É. Depois, a parte da população brasileira, que mistura muito com história também, que é a formação do povo brasileiro, desde o índio, o negro, o imigrante, tá, o europeu, a origem europeia. Então, toda essa parte analisada, então você vem desde a formação do povo brasileiro aos problemas. Então, você vai ver a natalidade, a mortalidade, o crescimento vegetativo, a urbanização. Não passa um ano que o Enem não utilize uma questão ligada à urbanização, aos problemas urbanos. Né? E isto pode ser mundial, pode ser brasileiro. Claro que eles vão focar mais no Brasil, mas pode ser uma coisa mundial. Depois, economia. Na parte econômica do Brasil, você vai lembrar, agricultura é moda? Super moda, é o que está mantendo o nosso Brasil, agronegócio. É verdade. Tá? É verdade. E, então, você tem questões lindas, ricas, como eu falo. Tá? Questões que trazem coisas muito bonitas para você concluir a importância da agricultura brasileira. Aí é bom tá? estar bem informado. Não é parte de bem agricultura. informado, é formado, é saber direitinho que a acontece. evolução dessa agricultura brasileira, né? A expansão atual dessa agricultura, né? Ok. Como é que eu saio com a soja lá de Mato Grosso, uma saída sair pelos rios da Amazônia? É o melhor, porque você não vai depender do caminhão para chegar até o Porto de Santos. Ah, é Tá? isso que pergunto. Quero saber também a logística da coisa. Então você tem que ter noção espacial, né? Bom, mas não é só o setor de agronegócios. Você tem o setor de energia. Então, você vai discutir o petróleo, a hidroelétrica, a solar, a eólica, tá? Que no Brasil é uma expansão enorme da eólica, e mundialmente. Por que a França usa muito mais a energia nuclear do que, por exemplo, uma energia vinda de petróleo? Porque não tem petróleo. Você tem que raciocinar. Tá? E a Alemanha vai parar a energia a partir do petróleo? A Alemanha não quer mais energia a partir do petróleo, altamente poluente. Daí pode cair uma questão abrangendo a parte de meio ambiente, a parte ligada, tá, a conhecimentos que ele saiba, tá, da problemática toda de meio ambiente. Olha Pode, isso, inclusive, Malu. A Alemanha não quer mais mexer com petróleo por causa do poluente. Quer Tem dizer, prazo existe essa até. evolução toda Tem em relação prazo, aos tem países. prazo. E esse entendimento de mundo também, né, Vera? É importante para o... Então, veja, a parte de transporte, por exemplo, esse ano foi um ano difícil na parte rodoviária, crise dos caminhoneiros. Você pode ter várias coisas. O comércio externo do Brasil, o que implicou você parar um caminhão, você deixar de exportar, o Brasil cair nas exportações, diminuir. já é uma atualidade. Bom, então, porque a geografia, na verdade, ela vive o atual. A história é história. Agora, onde a história para, a geografia passado. vem. É isso História aí. é o passado, agora a geografia não. A geografia é o hoje. Tá? A geografia é o que você está vivendo. Então, por exemplo, por isso que ela falou da parte internacional. Então, tem que saber o Trump? Tem que saber o que o primeiro-ministro do Canadá falou. Vamos receber, tá, a Rússia como G8? Não vamos receber. Então, a posição do Trump, a posição do primeiro-ministro do Canadá. Então, você tem que ter noção política do que está acontecendo. Tem que saber os problemas da Venezuela? Tenho. Tem que saber por que eles estão migrando. Tá? Mas o Brasil não é o país que mais está recebendo. Então, e já mistura, mas isso é história. Não, também é história. geografia. É geografia. O atual. A imigração é geografia. É o atual.
Ai, A Tem a problemática... imigração do século XIX, que é o que cai em história mais. Principalmente a partir do café. E depois a imigração já na República do Café com Leite, ou das oligarquias. Mas a imigração como tema em Hoje. si... como tema é atual hoje. é a geografia, certo? Hoje. A problemática toda da Argentina, não é? Então, que é bem atual, mas é muito atual para o Enem. Será que ele vai chegar até isso? Agora, a guerra da Síria, por exemplo, quantos anos já completou? Começou em 2011. Né? Então, uma coisa que não é o que nós estamos vivendo hoje, ela tem vindo. E a questão entre judeus e palestinos? Uma questão que, olha, você volta lá em 1948 e você vem até hoje. A criação de Israel foi em 48. Olha a mudança este ano. Se falou bastante, Estados Unidos instalando a nova sede da embaixada deles em Israel. Aonde? Tá? Em Jerusalém. Uma coisa que foi muito importante. É verdade. Tá? Então, tanta coisa que você pode falar nesse atual, né? De Oriente Médio, até falar de China, até falar de Coreia, porque Coreia. o Trump não fez lá todo... Quanta coisa da Coreia do Norte. Nossa, Tá? quanta coisa dava pra Agora, contar. chegar na Aconteceu Europa... esse ano, né? Nossa. Pois é, chegar na Europa, o Brexit, embora... Há alunos que ainda falam, não, mas já acabou, já saiu a Inglaterra, o Reino Unido já se retirou da União Europeia. Não se retirou. Não, vai ser agora. O não. março do ano que vem, de 2019. Então, há um prazo. Será que sai? Já fizeram agora, recentemente, né, movimentos pedindo para não sair. Agora não tem Então, mais jeito. sabe, muita coisa. Tem que se dar uma volta ao mundo, tá? E pode cair qualquer coisa. Mas não é o que mais cai. Essa parte de super atualidades não é o que mais cai no Enem. O que mais cai? É coisa clássica. O relevo, a vegetação, o meio ambiente, a cartografia. Cartografia é uma coisa que eles amam. Quase todo ano tem questão de cartografia no Enem. Astronomia. Tá? Astronomia? É, porque os jovens aprenderam, na vida escolar deles, astronomia, aprenderam cartografia. Tá? Então, isso é uma coisa que ele tem que ter noção. Sai mapa. Cai mapa, cai charge, cai texto, cai um gráfico, uma tabela para analisar. Todos os recursos visuais, tá? Cai. E combina com isso que o Daili estava falando no início, né, Daili, que era a questão, assim, é uma evolução desde do ensino fundamental, né? Ele vem aprendendo astronomia, mapa, né? No ensino médio ele aprende também. Também, mas ele já vem de lá, se ele for conservando, Sim, né? o conhecimento. Exato. Agora, em relação à filosofia e sociologia, é uma mistura também? Olha, eu acho que o Daili seria muito mais uma pessoa mais capaz para falar sobre entendi. isso, não é? Porque Filosofia. relaciona com a matéria dele. Entendi. Em filosofia, muitas vezes eles colocam textos. Tem alguns filósofos que, assim, eles passam tanto pela história como pelo próprio tema da filosofia em si, né? Por exemplo, Maquiavel, você vê ele em Absolutismo e também aparece lá. Mas existem alguns autores que não são vistos pela história. E, às vezes, eles perguntam com textos e, de novo, o que já foi dito aqui, a gente repete. O comando da questão é fundamental. Por exemplo, às vezes o filósofo está apresentando um argumento que não é o dele, mas que ele vai combater em outra parte e que a gente sabe que ele pensa exatamente o contrário daquilo lá. Entendi. Né? E aí ele pede o que ele está falando no texto. Não é o pensamento dele, é o que ele está falando. Sobre o quê? Ele está fazendo uma crítica e tal, né? Mas ele está apresentando a ideia que mais tarde ele vai criticar. Se o aluno não perceber isso, ele vai, mas esse cara pensava o contrário. Não, mas ele não pediu o pensamento do cara, ele pediu o que ele está discutindo naquele texto. Ele colocou isso, a antítese, né, né? Colocou a antítese. Isso é muito comum. Por isso, o aluno tem que ficar, como eles já falaram inúmeras vezes, atento ao que realmente o Enem está perguntando. Eu até peço para os alunos, quando eu estou dando aula e tem uma questão do Enem, grifem o que ele perguntou mesmo. Então, o que ele perguntou? Ele perguntou a crítica que está contida lá no texto, então é a crítica. Tá? Pera, mas você acabou não falando assim, o que cai mais, quer dizer, são os clássicos, né? É o básico, realmente. Sim. Sim, não é nada muito pesado, não. São temas clássicos que aparecem em filosofia.
E assim, nada difícil. Ele não vai pegar um texto pesado de um autor que vai usar, e os filósofos gostam de uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? Mas não é nada complicado. Uma boa leitura e uma boa atenção ao comando da questão leva ele a responder. Sociologia, não existe questão clássica de sociologia. Não. Às vezes o que vai cair de sociologia é um tema que está dentro da geografia, que tem a ver com um texto, né? por exemplo, do Vidas Secas, que vai abordar O alguma Agreste, coisa, né? e que também pode ser histórico. Então, temas clássicos de sociologia não aparecem. Eu marquei algumas palavras-chave aqui de geografia. Placas tectônicas cai bastante? Não é que caia bastante, já caiu algumas vezes, né? Já apareceu, mas não quer dizer que caia todo ano, esse é o problema, né? Mas as placas tectônicas é um assunto que foi realmente se oficializou Tem os assuntos preferidos, é isso? 1910. Então é uma coisa que vem, tá, no último século. Então, é uma coisa que hoje se estuda bastante, porque determina toda, veja bem, a parte de terremotos, a parte de formação de cadeias montanhosas, de epirogênese, orogênese, a parte toda, estão ligadas às placas, a parte de vulcanismo. Então, muita coisa. Então, vários assuntos podem estar contidos nesse estudo de placas tectônicas. E saber a evolução que houve do planeta, né? Daí, através das eras geológicas. Chegar no hoje. Cristina, eu queria retomar aquela questão da atualidade. Em inglês também, eles puxam para essa questão da atualidade ou são perguntas clássicas? Não. Os textos são sempre textos modernos, inclusive com inovações tecnológicas, algum lançamento, alguma coisa, um tênis que foi lançado, que tem um dispositivo que faz esse tipo de coisa. Que interessante. Eles usam Bonito em inglês. Eles usam muita propaganda, especialmente propaganda governamental, propagandas feitas nos Estados Unidos, principalmente em relação a doenças, a chamamento para vacinações, esse tipo de área relacionada muito à saúde, como você falou. É uma prova bem moderna, é uma prova bem atual, certo? Não existe assim, por exemplo, não existe a novidade, não existe o momento agora, mas sempre nesse ano. Eles pegam não sempre, é o atual, mas é o contemporâneo. É o contemporâneo. A prova é muito bem feita. Como eu te falei, uma prova relativamente fácil. Quando eu digo fácil para os alunos do objetivo, tá? Porque o trabalho que a gente teve com eles vai tornar realmente a prova muito mais simples. É uma prova que também lida com temas sociais, tem caído muita coisa em relação a racismo, inclusive caiu, um exemplo clássico foi a música do McCartney, que era Ebony and Ivory, que eram as teclas do piano, a negra e a branca. Olha, que interessante. Foi lindo. Foi muito bonito, foi uma questão muito bonita. Já caiu Bob Marley, falando também de racismo, já caiu Bob Dylan. Então, é uma prova muito bonita, ela trabalha com temas sociais, ela trabalha com racismo, não chega a falar em homofobia, mas ela fala em igualdade entre todos os seres humanos. Cai muito poema, tem caído poema dos grandes poetas, caiu do Robert Frost, que é um grande poeta da língua inglesa. É uma prova muito bem feita, muito bem feita. Cristina, cada questão tua dentro de inglês cada é diferente. São completamente diferentes. São quantas questões? São 5, são poucas questões. Cada um é um tema. Mas cai uma música, cai um poema, cai uma propaganda, cai, por exemplo, já caiu assuntos geográficos. O ano passado, o ano retrasado, caiu sobre Israel. Então, é uma prova bem diversificada para que eles possam avaliar os diferentes níveis de vocabulário. E de conhecimento, né? Sim, Porque e são várias áreas. Eles testam muito o vocabulário, Cristina? Você acha que é por aí, não? Não existe o vocábulo solto, não existe a tradução do vocábulo. Sim, não, mas eu estou dizendo você tem que ter um texto. vocabulário amplo. Tá? E eu sempre digo para os alunos que, lógico, que o vocabulário é um acúmulo de conhecimento,
Mas existem algumas coisas que eles têm que levar em conta. Por exemplo, quando eles estiverem fazendo um texto em inglês, tomar muito cuidado com prefixação e sufixação. Tá? Isso é fundamental. Dá uma boa relida no que eles viram de prefixos e sufixos. Lembrando que a gente tem inúmeros prefixos e sufixos em inglês, por exemplo, o over, que é sempre o excesso de alguma coisa, lembrar do overdose em português, né? Então, por exemplo, os verbos overeat, comer em excesso, overdrink, beber em excesso, overwork, trabalhar em excesso, wonder, que seria o oposto, né? Os países underdeveloped, quer dizer, subdesenvolvidos, né? Sempre o sub. O prefixo, a gente tem uma enormidade, o prefixo des, que é mais ou menos como o português, vantagem, desvantagem, né? O des. A gente tem, além dele, o prefixo mis, que é o mal, por exemplo. Misunderstand, entender mal. Misspeak, falar mal. Daí a palavra mistake, que é o erro, né? Que é uma coisa que você faz mal. E os sufixos. Delícia, né? Aprender. Ai, principalmente os sufixos less, que é a falta de, a ausência de. Então, uma coisa colorless, sem cor. Uma coisa noiseless, sem barulho. Né? O oposto dele, que é o full, o beautiful, que é o cheio de beleza. Wonderful, que é cheio de maravilha. Né? E o prefixo ness, que é o formativo de substantivos abstratos. Por exemplo, rich, rico, richness, riqueza. Por exemplo, dark, escuro, darkness, escuridão. Então, quando você aprende isso em inglês, fica muito mais fácil você pegar a palavra. Você pega uma palavra, nossa, eu nunca vi esse negócio na vida. Porque vai aparecer unsuccessfully. Gente, é difícil, eu não sei. Não, você vai dividindo. Eu sei, o one é negativo. O full é cheio de sucesso. Quer dizer, não cheio de sucesso. O li é o mente. Tá? Fica mais fácil. Então, fica mais fácil. Lembrar também que, em vocabulário, a gente tem os cognatos. A língua inglesa, o inglês não é uma língua totalmente diferente do português. A gente encontra num texto, né, Roubou muito do latim, né? inúmeras palavras que são semelhantes ao português, são chamados cognatos, Eu né? falei brincando, porque acho que é um Jorge Luiz Borges que fala que o inglês é uma língua bárbara, que sem o latim não seria língua, uma coisa assim. É verdade, é verdade. Porque ela vem do ramo do alemão, né? Então, que é uma língua mais dura, né? Então, os cognatos, que são as palavras que parecem com o português na grafia e têm um sentido semelhante. A gente tem inúmeras em todos os textos. Então, isso facilita para o aluno, né? Melody, melodia, observation, observação, confusion, confusão, future, futuro. Né? Agora, muito cuidado com os falsos cognatos, que são aquelas que parecem, mas que têm significado diferente. Então, a gente tem inúmeras. E os alunos, nossos alunos, nós tivemos aulas só de falsos cognatos. Por exemplo, cai no Enem, falso. Pode cair. Ela não cai soltinho, não. Ele cai dentro de um contexto. Por exemplo, quando eu digo que determinado assunto é comprehensive, quem não sabe inglês vai achar que é um assunto compreensivo. Só que comprehensive, em inglês, dá a ideia de abrangente, amplo. Entendeu? Que compreende o outro sentido do português, né? Que compreende uma série de coisas. Então, vocabulário é um negócio importante. Gramática normativa não cai, mas o aluno que sabe gramática, ele entende muito melhor um texto. Né? Então, ele tem que ter cuidado, especialmente com tempos verbais em inglês, que é uma coisa que não é exatamente igual ao português. A gente tem um tempo, quem estudou inglês sabe que a gente tem um tempo que se chama present perfect, e que tem várias traduções. Quando eu digo I have lived, pode ser eu tenho vivido, pode ser eu vivi e pode ser eu vivo. Então, o aluno tem que ter dentro do essa contexto, noção, dentro do contexto. Que é o que vocês estavam falando aqui desde o início. Vale para inglês também, sim. né? Quer dizer, por exemplo, essa ele coisa falou de conjunção. Conjunção em inglês é fundamental. Muda porque todo o sentido muda dessa- todo o sentido, porque você não sabe se você não souber a conjunção, você não sabe que se a oração é a seguinte é uma consequência, é um contraste, entendeu? É a conjunção que vai fazer a ligação.
Então, as conjunções em inglês são super importantes. Então, não cai gramática normativa, mas a gramática está inserida. E o aluno que tem conhecimento gramatical, ele vai entender um texto muito mais fácil. Isso com certeza. Quantas questões são de inglês? São 5. São 5, mas 5 complexas, pelo jeito, São, né? a prova é muito bonita. A prova de inglês muito bem feita. Sabe o que eu acho bacana? Que vocês gostam, né? Vocês, como professores e com experiência, quando vocês falam a prova é muito bonita, é que a prova é muito bem feita, né? Muito bem feita. Né? Muito. A prova de inglês é extremamente bem feita. É uma prova. Agora, tem que lembrar que a prova de inglês, o que é? Ela é um retrato de tudo que está acontecendo. Então, você tem que ter, como disse o Dutra, um repertório cultural muito grande. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que ter lido muito, não só em inglês. Você tem que ter lido tudo. É como eu falo, sempre eu digo que a história do Chapeuzinho Vermelho, para quem não sabe nada de inglês, é facílima, porque você vai deduzindo, né? Você vai deduzir porque você já conhece o assunto. Então, quanto mais você tiver esse repertório, quanto maior for o seu conhecimento, quanto mais você tiver antenado, muito mais fácil vai ser a resolução do teu vestibular. Com certeza. Muito bem. É como ela falou, que caiu Israel. Se o aluno sabe, por exemplo, pode cair um texto para ele em inglês da mudança da embaixada americana, Estados Unidos, em Israel, que foi para Jerusalém. Pode cair para ela e não para mim. Sim. Tá? Então, o aluno tem que ter esse conhecimento para ele. Se ele sabe, ele lê aquilo com tranquilidade, mesmo que ele não conheça determinadas palavras em inglês. O inglês é essencialmente multidisciplinar, né? Porque ele sempre pega de outros lugares. Ele pega alguma coisa de história, ele pega alguma coisa de geografia. Então, é interdisciplinar sempre, né? Bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua com mais Enem, primeiro dia. Até já. Até já. Objetivo Liderança Absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Bom, e vamos aqui para as nossas considerações finais. Eu quero agradecer ao professor Daili, que é professor de História. Professor Daili, a sua última fala aqui no programa de hoje. Eu repito como eu comecei, é uma hora que a família precisa dar muito apoio, né? Lembrar que precisa visitar o lugar antes, tem muita gente que está fazendo fora do seu bairro, não conhece o trânsito, né? Então é bom dar uma checada nisso daí, eu alertaria para isso. Tá certo. Professor Dutra, eu queria que o senhor fizesse aí a sua consideração final e agradecendo sempre a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Recomendo que você leia com muita atenção o texto, se usar uma caneta para riscar as partes mais importantes, mas mais importante que o texto, mais fundamental que o texto, o enunciado muitas vezes é longo. E já disse aqui, no final do enunciado, ele vai fazer uma convergência, ele vai fazer um direcionamento para o que ele está pedindo. Ele pode escrever todas as alternativas corretas em relação à amplitude do texto, mas no final ele dá aquela convergência, ele afunila. É aí que está a resposta. Como é uma prova que é muito longa, eu recomendo que você até risque esse afunilamento. Então, se ele puser no segundo verso, na expressão longe disso, é aí que você tem que olhar. Se você olhar anteriormente, ou a parte anterior ou posterior, você pode até marcar alguma coisa adequada ao texto, mas não em relação ao que ele perguntou. Então, muita atenção aí, e sugiro até que você risque, para não se equivocar devido ao cansaço, etc. Tá certo. Quero agradecer a professora Cristina de inglês, Muito sempre tão gentil aqui. Obrigada. E a sua última consideração aí para o aluno do Enem? Tranquilidade, certeza de que a prova vai ser muito mais simples do que vocês tiveram durante esse tempo todo. Todas as provas que nós fizemos, todos os simulados, foram muito mais difíceis do que o que você encontrou no Enem. E lembrar que a gente vai ter mudança horário de verão. Tá? Isso é fundamental para que o aluno saia mais cedo de casa, para que ele durma na noite anterior mais cedo, para não criar aquele problema e perder o ano inteiro
por causa de um atraso. horário, de um atraso. E o trânsito também, na cidade de São Paulo Sim, também tem que olhar para isso. agitado, né? Agitado. Vera, quero agradecer a professora Vera Antunes, sempre também tão gentil aqui com a gente no Duas na Tri. Muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço bastante. E a sua consideração final aí para o candidato do Enem? Bem, nós já falamos muitas coisas para você, mas na geografia, lembre-se que você tem que olhar o gráfico, analise com calma o gráfico. Você tem que ver o que o Enem está te perguntando. A causa, a consequência, o problema principal, o que está perguntando aquele gráfico. O mapa, leia com calma, veja, mapa a gente lê. Tem que se fazer uma leitura do mapa. Tá? Se é uma charge, você pode interpretá-la com calma e ver direitinho o que o Enem está pedindo sobre aquela charge. Tá? Então, leia bastante a pergunta. Como o professor Dutra disse, para português ele afunilou, para todas as nossas matérias também tem que afunilar. Tem que chegar lá e ver o que está sendo perguntado. Lembre-se, como ele disse, nós podemos ter todas corretas. Então, faça com calma cada tipo de questão. Não se preocupe, você é capaz. Você estudou bastante durante sua vida. Você vai ser avaliado no que você estudou. Não vai ser avaliado numa coisa que você nunca ouviu falar. Então, tenha confiança, saiba que você terá um bom resultado e lembre-se, você terá um resultado maravilhoso que te colocar na faculdade que você quer, numa faculdade que você sonha. Boa sorte. Muito bem, muito obrigada a presença de todos aqui. Só lembrando, você que está acompanhando o nosso Duas na Tri, no próximo dia 11 estaremos falando também do segundo dia do Enem, né? Estaremos aqui com outros coordenadores. E encerramos lembrando o quê? Que a educação é uma história sem fim. Muito bem, obrigada, gente.